Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast 3% com um convidado, né, Gabriel? Sim. Muito especial. E ele é muito legal. Vocês vão adorar ele, gente. E eu vou Ele é falar muito uma legal. coisa. Eu sou fã do trabalho dele porque eu sou fã de arte. Eu acho que quando você eterniza a foto, realmente, eu já dei um spoiler, né? Então eu vou falar aqui antes, porque a pessoa que é entrevistada é um Eu negócio também ia sério. entregar. Quase ia entregar Quase, outra né? coisa Quase. também. Vamos segurar. Pessoal, não, vamos lá, porque aqui é muito pesado esse convidado. É um fotógrafo renomado, conhecido no meio artístico e corporativo. Já fotografou grandes nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Ludmilla, Sabrina Sato, Leandro Carnal, entre outros, porque eu tô comendo muito arroz e feijão para chegar lá depois daqui. Exatamente. Logo vai ter Sofia aqui no meio. Ex-jogador de futebol e modelo na Europa antes de se descobrir fotógrafo. Fundador do estúdio Roberto Trumpas, reconhecido pelo estilo leve, descontraído e próximo, transmitindo confiança até para quem não gosta de pousar, valorizando sua fé, integridade e inspiração no cotidiano. Seja bem-vindo, Trumpas. Nossa, depois dessa apresentação, né? Caramba, eu já não preciso nem mais falar. Obrigado. Já começou aqui, já peguei uma foto e já falei assim, Caramba, uau. nossa, Primeiro, fiquei parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço Olha, pelo que convite. É um incrível. prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser muito massa dividir um pouco da minha trajetória, dar um pouco da minha história. Que legal. E o Trumpas começou como eu. Eu também queria ser jogador de futebol. Se não fosse o joelho, Trumpas, ó, minha carreira tinha deslanchado. Mas, Não, Trumpas, eu queria já saber toda a história, Trumpas, mas eu falei, não, eu vou fazer as perguntas no podcast. Como que foi a sua jornada? Isso de jogador, a começar pelo seu sobrenome, da onde é, como que foi até você chegar a... Era a minha dúvida essa. Vamos por parte. O nome é Roberto Trumpauskas, né, no RG. Eu Mas olhei aqui como sou, né? Eu já falei assim, pessoal, eu sempre falei Trumpas, eu sempre falei errado. Não, Trumpas é certinho. E Trumpas significa curto em lituano, que é da descendência, né? Uhum. E aí foi uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa, que antes eu usava, quando eu comecei na rede social, na minha carreira, era R. Trumpauskas, que eu queria ser como se fosse um Cris Duran, R. Duran. E aí coloquei R. Trumpauskas, só que R. Trumpauskas é muito difícil, né? É um nome muito complicado para se falar no primeiro instante, principalmente quando você está começando a carreira. Qual que é a sua arroba? R. Trumpauskas. Vou te marcar. Não marcava, lógico, não conseguia achar. E aí eu lembrei ela falou assim, precisa ser um nome curto e forte. E aí eu falei assim, poxa, chamavam de trumpa na escola. Aí só que trumpa não ficava legal. Eu coloquei trumpas no plural. Sem saber que trumpas em lituano significava curto. Só depois de muito tempo que eu descobri essa... Porque meu pai falava lituano, só que ele falava assim, você vai aprender lituano, vai usar aonde? Então não precisa, vai falar português e pronto, acabou. E foi isso. E aí na fotografia foi a mesma coisa. Tipo, quando eu indo pro lado espiritual, foi uma coisa muito que eu tive uma revelação há pouco tempo, que quando eu encurtei o nome, que eu me diminuí para que algo maior crescesse na minha vida, foi que minha carreira começou a deslanchar. Então eu me diminuí. Trumpas, pequeno, curto. Eu não sou ninguém sem ele. Então tudo que aconteceu na minha vida foi através de Deus. Então eu sempre falo, como você mesmo explicou, tudo para mim é a base de fé. Tudo que acontece, tudo que aconteceu na minha vida foi através daquilo que Deus fez na minha vida, né? E, nossa, o cheirinho de café tá gostoso. Agora, a Beth tá ali, ela já tá querendo ficar vermelha de vergonha, mas pode ser o café pra gente, né? Pessoal, os bastidores. Nossa, que muito bom isso aqui. Café é sempre bom. Eu me perdi, eu tenho TDAH. Você na pergunta. De jogador, como que você saiu de jogador para fotógrafo? Exato. O jogador de futebol, eu comecei, desde pequeno eu tinha um dom, que era jogar futebol e todo mundo falava, então eu comecei com 9, 10 anos e fui fluindo até com os 17 anos eu tirei a dupla cidadania e aí apareceu um empresário que queria me levar para fora. Tive algumas oportunidades de jogar em alguns clubes aqui no Brasil, só que meu pai sempre falava, não, você vai estudar, você não vai jogar bola, então enquanto você não terminar o estudo, você não vai para nenhum lugar, você vai ficar aqui. E aí quando eu concluí os 17 anos, meu pai faleceu. E aí eu comecei a ter já uma crise já de identidade que eu não sabia aonde que me portar, mas eu tinha uma paixão que era ser jogador e para mim era aquilo. Então eu sou uma pessoa muito focada e eu sempre queria ser jogador e para mim na minha cabeça eu ia ser jogador e tentei
tive a oportunidade de ir para a Europa, aí comecei com 20 anos, eu cheguei na Europa, só que lá eu tive uma... Eu iria me tornar pai, que eu descobri que ia me tornar pai, e aí a minha cabeça, perdi um pai, não tenho pai, vou ser pai, tô aqui na Europa sozinho, e aí eu acabei tendo depressão e não consegui concluir futebol. E aí no futebol as pessoas sempre falavam pra mim, falou, você tem uma beleza diferente, vai ser modelo, você tá querendo o quê aqui como jogador de futebol? E sempre tinha essas piadinhas, futebol sabe como que é, né? Piada o tempo todo. E aí eu falei assim, cara, será que esse negócio é certo? E lá na Europa eu estava, tipo, na época era Facebook, aí um fotógrafo na Holanda falou assim pra mim, você não quer fazer umas fotos pra mim? Eu falei assim, tô fazendo nada, né? Eu falei, tem que pagar? Ele falou, não, é gratuito. Eu falei, não, tá bom, vamos lá. E aí apareceu a oportunidade de ser modelo. Eu gostei daquilo que eu fiz, ele falou que gostou do resultado. Aí entrei na primeira agência, comecei já a trabalhar no primeiro mês. E aí eu tive uma carreira de 6 anos. Só que a vida de modelo é uma vida um pouco meio estável, né? E eu já era pai. Então, para ser o provedor da casa e ser modelo nos dias de hoje, se você não fizer coisas erradas, infelizmente, que é um pouco meio difícil, e aí eu não fazia essas coisas. E eu via que não ia. Trabalhava um mês, aí o outro não estava trabalhando. E aí quando trabalhava era pouco. E aí eu falei assim, cara... E aí eu comecei a olhar os fotógrafos de como eles fotografavam as pessoas. E às vezes eu fazia numa campanha, nossa, campanha mó top, eu ia pensar, aí eu saía, tipo, o lado errado, tipo que nem esse lado aqui, é o lado zoado, é o que eu dormia do lado da cama, mas não tem o que fazer. Temos que respeitar as moças, né, que elas estão do lado certo delas. E aí eu falava assim, cara, será que se eu ser fotógrafo eu posso ser diferente? Será que eu não é só entender de luz? Será que eu posso ser um pouco diferente? Porque as pessoas, quando te contratam para fotografia, normalmente, principalmente mulheres, elas querem se sentir bem. Sim. Não é só fazer uma foto, mas se você deixar ela bonita, você vai conquistar uma cliente pro resto da sua vida. Então eu falei assim, eu preciso ser essa pessoa. Então o que não fizeram comigo quando eu era modelo, eu vou fazer com as pessoas. E aí eu fui nesse foco, de deixar sempre a pessoa totalmente à vontade e com um objetivo, deixar ela feliz. Aí eu saí daqui, porque sempre a mulher entra no estúdio e a primeira coisa que ela fala, cuidado minhas dobrinhas, minhas ruguinhas, você tira, é sempre, não Me tem... deixa Ó, amado. eu já vou te falar assim, olha, me deixa que a pessoa passe na rua e vê que sou eu ainda. Então, Mas eu quero uma ediçãozinha, mas não tanto. Não, sim, porque hoje em dia você tem pessoas assim que você fala assim, Você não reconhece. Não é você não, cadê aquela do Instagram? Sim. Mas assim, tipo, no mínimo possível é bom. Porque querendo ou não, você se sentir bem. Acho que a imagem é tudo, né? Aquilo que você apresenta para as pessoas, acho que da forma que você chega, em qualquer profissão, Sim. a sua imagem é tudo. Quando você se apresenta de uma forma adequada, com a pessoa certa, com o lugar certo, você consegue uma autoridade melhor. Acho que nem... Eu quero alcançar o high ticket. Poxa, eu preciso me vestir tal Altura. A altura. Então, eu não tenho grana para comprar grandes marcas. Mas tem pequenas marcas aí que você pode se vestir bem. Sim. Então, é condutas. Então, é coisas assim. Então, minha trajetória começou jogador para modelo e depois para fotógrafo. Entre elas, eu tive outras, né? Sim. Como muitas. Acho que quase 24 profissões até chegar nessa daqui. Ou seja, jogador de futebol, modelo e fotógrafo. Não quis estudar, né? Então... Jogador, né? Não, mas como fotografia estuda bastante. Sim. Mas é algo assim que é uma paixão que eu me encontrei assim que eu não sei explicar. Principalmente quando as pessoas entram no meu estúdio e elas chegam, né, tipo, que lá não é só uma fotografia. Quando eu montei o meu estúdio, eu queria que as pessoas não se sentissem tipo naquela, caramba, eu vou fazer uma foto. Então chegando naquele galpãozão, um tudo branco. E aí, vou fazer fotos. Então, lá no estúdio é como se fosse a sua casa. Sim. Eu quero que as pessoas entram lá e elas se sintam acolhidas. Ela tem uma experiência. Então, tudo começa ali nessa diferença. Esse é o meu diferencial. Que as pessoas chegam lá de uma forma... Ela vai ser atendida na porta, ela vai ser servida com uma aguinha, com um cafezinho, com um biscoitinho, para que depois ela chegue até o local. Mas é engraçado, né? Ele é uma pessoa casa, né? Sim. Você fala com ele, ele é uma pessoa que te acolhe, né? Que te abraça com as palavras, né? Você tem essa característica de falar Poxa, obrigado. e abraçar. Você tem muito isso dentro de você.
Mas eu também falando com você, eu tenho outra pergunta. Desculpa, gente. Não, Mas falando com você, a profissão fotógrafo ela é muito difícil. Tem muita gente, sim. ela é concorrida. Como que foi sua trajetória nisso, de você crescer e dar certo, e de você prosperar financeiramente? E que dica que você dá para as pessoas que estão nessa profissão? Porque você entrar nesse grupo seleto de 2%, 3%, não é fácil na sua profissão. Tem muita gente, às vezes você acaba, de certa forma canibalizando a profissão, porque você quer dar, de certa forma, barato, né? Fazer barato para você ganhar algum tipo de dinheiro. Como que você fez para ganhar dinheiro e entrar num grupo mais seleto? Esse é um gancho muito bom que você falou, que o barato, né? As pessoas querem. E quando eu descobri que se eu cobro barato, eu não tenho respeito para as pessoas, aí foi que a chave que eu virei. Primeiro eu fui na contramão daquilo que ninguém queria fotografar, que era um reality show na época. E aí eu comecei a fotografar reality show e tipo, bombou o reality show e eu estava fotografando reality show. Então, Como que é fotografar reality show? na real, as pessoas que participaram de sim. reality show Entendi. e aí saem, aí ninguém queria fotografar. Olha, Porque falavam que Sim. era uma queimação de filme, eu falei assim, vou nessa contramão para ver como que funciona. legal. Então eu sempre fui naquilo que, onde o mercado tá indo, eu vou um pouquinho diferente. Talvez aqui seja um caminho mais rápido, mas eu prefiro o que vai me dar segurança daquilo. E aí foi onde que eu criei a minha identidade. Quando eu descobri quem eu era, para que eu vim fazer e qual que era o meu propósito, acho que tudo fez sentido para que eu conseguisse chegar onde eu fosse chegar. Eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca peguei cliente de ninguém. E todas as vezes que algum cliente de algum amigo me entrasse em contato comigo, eu falava assim, ó, seu cliente está entrando em contato comigo, eu posso trabalhar para ele? Então, índole, caráter, faz todo sentido em qualquer profissão, Sim. principalmente na fotografia. Porque hoje, assim, as pessoas compram uma câmera, pô, eu sou fotógrafo. Não, e eu vou fazer. São bons, ok, tudo bem, mas e a característica? E o caráter? Sim. Tá em ok? Se a pessoa tem um caráter ok e trata todas as coisas corretas, ela vai, automaticamente, ela vai conseguir o espaço. Agora, todas as pessoas que queiram pular a etapa, ela chega, mas o tombo é muito grande. Sim. E aí depois não entende o porquê. Porque lá atrás fez. Então é a semente. O que você planta, você vai colher. Exato. Sim. Então é aquilo que eu sempre fiz. Eu tô 12 anos na fotografia. E só há 4 anos que eu estou colhendo daquilo que eu plantei. E é toda hora eu preciso renovar alguma coisa. Porque senão o mercado vem e te engole e você fica esquecido. Então quem não é visto não é lembrado. Exato. Mas de alguma forma ou outra, eu preciso entender de quem que me sustenta. Sempre quem me sustentou foi Deus. Então eu acredito que nunca vai faltar para mim. Porque meu pai é o dono do ouro da prata. Que legal. E aí se faltar para mim, é porque ele quis e tudo bem. E assim, porque enquanto eu existir propósito na minha vida e no meu estúdio, vai ter clientes. Sim. Eu sou muito assim, tipo, desculpa até falar sobre aquilo, mas é algo que eu acredito, acho que isso é o que eu sou. Mas sempre foi assim na minha vida. E eu acredito, e todas as vezes que eu me preocupo, eu escuto uma voz. Quem é que te sustenta? E quem é que sempre te sustentou? Que nem o meu sonho era fazer uma viagem, eu até vou me emocionar, mas o meu sonho era conhecer a Disney. Eu tô com 38 anos, eu só conheci a Disney, só que eu não fui sozinho. Porque eu não queria ir sozinho, porque eu tinha condições de ir sozinho. Só que eu levei a minha família. Eu levei as minhas 3 filhas e eu levei a minha esposa. Então eu sou um cara que é totalmente família. Se não for para todo mundo ser feliz, eu não vou conseguir ser feliz. Então eu esperei. Eu aguardei. E eu consegui realizar o meu sonho. Nossa, o dia que eu cheguei na Disney, a primeira coisa que eu falei, Deus, obrigado. Eu não falei assim, cara, papai, ó, Mickey, eu quero te abraçar. Olha daqui, ó. Tô arrepiado. E aí na Torre Eiffel, a mesma coisa. Obrigado, Deus. Porque, cara, no mundo que nós vivemos, no mercado que nós temos, você fazer uma viagem com 5 pessoas, com o euro a 6 e tanto, é um privilégio. Sim. Então eu sou muito abençoado porque Deus faz todas as coisas acontecerem. E todas as vezes que eu me preocupo, porque é normal do ser humano se preocupar, principalmente pai. Porque você quer dar o melhor para sua casa, você não quer que empreendedor, falte. empresário. Exato. Sim.
Puxa, e aí quando você fala assim, caramba, será que vai faltar? Será que vai falhar? Será que eu vou fechar o estúdio? Aí vem a vozinha e fala assim, calma, eu tô no controle, vai dar tudo certo. Aí começa a aparecer os trabalhos. Aí você fala Sim. assim, caramba, e eu nunca fiz uma divulgação na internet de como que... Patrocinado. um post patrocinado, então as coisas fluem, que nem eu já fotografei desde esses nomes que você... Até ex-presidente da República, então coisas acontecem e chegam. Porque Sim. talvez pelo que eu sou. Sim. Sim. Deve ser porque eu sou doido também, né? Porque... Eu falo sou que maluco, a normalidade é chata. Eu então. até falo o que é dentro da Isso. normalidade, porque, né? Não tem. Mas, Trumpas, E o legal também é que nas fotos é que as pessoas se sentem tão à vontade que eu brinco o tempo todo, então as pessoas vão se acalmando. Assim, no começo todo mundo demora um pouquinho, mas depois vai fluindo. Sim. E é bem legal, acho que é uma forma que qualquer profissão quando você ama, flui, né? Sim. Gostoso. Que legal. Trumpas, eu tenho um ponto que eu falo muito para minha audiência e que a imagem ela vende. Né? Tem vários estudos que mostram que você estar bem vestido de acordo ao que você vai se apresentar, você tem índices de fechamento de negócios maiores do que um posicionamento errado. Então, às vezes você tá ali vestido de uma forma e quer demonstrar outra forma. Você não só fotografa, que isso é uma arte, é você posicionar uma pessoa dentro da fotografia, o que ela é, o que isso é muito difícil, porque você pode passar uma imagem errada. Distorcido. Você olha esse ponto de benefício mesmo da imagem e como que você poderia trazer essas dicas para quem está nos assistindo, para utilizar a imagem a favor, porque ao meu título, eu tinha assim, eu não gostava de me fotografar, que era sofiaaparecida.com, né? A primeira foto que eu fiz de estúdio foi para minha primeira coautoria de livro. Sim. Eu já tinha escrito, falei, meu Deus, agora a foto. Que coisa mais difícil para mim. E aí o fotógrafo na época, ele teve muita paciência, isso há anos atrás, e eu vi o quanto eu cresci, né, olhando e posicionando dessa forma. Então eu queria que você falasse o seu ponto de vista sobre isso e quais dicas você daria para quem ainda não se movimentou para entender que a imagem ela vende. Então, esse é um ponto assim primordial. Acho que hoje nós vivemos numa era digital, onde todas as pessoas consomem com o olhar. Então, qualquer profissão que você tenha, você precisa estar bem apresentável, principalmente quando você é dono de alguma coisa ou você presta um serviço de alto padrão. Ou quer chegar nesse alto padrão. Porque as pessoas precisam te ver como uma pessoa confiável e firme naquilo que você acredita que você é. Então, a autoridade, a identidade, principalmente, ela precisa estar formada. Porque quando você vai fazer um ensaio, não adianta você fazer somente um ensaio com roupas fashionistas, sendo que você nunca vai usar essas roupas na sua vida pessoal. Então, eu acredito, uma boa foto com um blazerzinho basiquinho, de uma cor neutra, é sempre o beabá, é o que vai funcionar bem, mas bem vestido. A imagem, ela vende totalmente pela forma que você está se apresentando naquilo que você quer passar. Um exemplo, um advogado. Nós temos uma imagem que o advogado é terno e gravata. Mas a gente pode tentar desconstruir um pouquinho, porque o advogado ele não só anda só de terno e gravata. Ele também tem a vida dele pessoal. E aí acho que também as pessoas precisam entender que ela não é só o profissional, mas também ela é a pessoa física. Então, para trazer essa imagem, as pessoas gostam de se identificar. Pessoas que trazem muita só a maquiagem, aquilo que não é, pode ver que não crescem. Mas quando você traz a verdade, quem você é, quem é o profissional e quem é o pessoal, as coisas vão se identificar, as pessoas vão querer entender e você vai crescer. Mas é como que eu posso dizer? Existem lugares certos para você se vestir bem, tem lugares para você, mas nunca... E entenda que todos os lugares que você for, vai existir uma oportunidade de algum negócio. Então, nunca ande mal vestido em qualquer... vou só na padaria. Na padaria pode encontrar um cliente seu
Ou Fato. você pode fechar um negócio na padaria conversando sobre pães. Sim. Então, a forma que você se comportar vai trazer o seu sucesso. Porque se você pensa, mas eu só vou ali. Mas o ali pode mudar a sua vida. Sim. Então, você pode ter a oportunidade da sua vida em 5 minutos de você apresentar quem você é e seu trabalho Sim. para uma grande marca que pode te acreditar em você e fazer com que você cresça. Sim. Ou até mesmo você pode conhecer uma pessoa ali de grande nome, que se você estiver bem apresentado, ela vai te olhar de uma forma diferente. Sim. Porque as pessoas no Brasil, fora do país, ninguém liga para isso. Mas aqui no Brasil, as pessoas vão te julgar da forma que você está se vestindo, na forma que você se comporta, na forma que você senta. Você fecha um trabalho, às vezes, só pela forma que você pega um café e mexe a xícara. Sim. Então, Sim. não é rodando, é para frente e para trás. Então, Sim. são coisas pequenas que as pessoas prestam atenção. Por quê? Talvez você hoje possa estar atendendo pessoas pequenas. Mas se um dia você estiver atendendo uma pessoa pequena e aparecer uma pessoa grande lá, será que você vai estar pronto para se portar com ela? O seu hábito vai falar, né? Exato. Porque você pode se comportar você pode sentar numa mesa de boteco, mas você também pode sentar numa mesa de um grande restaurante. Uhum. E é de berço ou não? Não. É daquilo que você acredita. Uhum. É daquilo que você busca. Se você quer crescer, você tem que crescer mentalmente. Você tem que crescer. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Não. Você precisa mudar. E ninguém vai mudar você. Somente você vai conseguir se mudar. Perfeito. Eu não sei se é esse ponto de vista que as pessoas procuram no outro, mas entenda sempre uma coisa: a oportunidade da sua vida pode estar numa padaria, ou pode estar no mercado, ou pode estar num passeio num parque. Sim. Que forte. Verdade. E é muito isso. Né? E E a- também é para você também, né? Você tá bem vestido, Sim. você ir numa padaria, você não precisa estar bem vestido, Não. com uma super Não. produção, mas você tá bem com você, com uma roupa confortável que você gosta. Sim. Bem né? alinhado, Bem passado, alinhado, os exato. odores, tem Sim. todo, é um conjunto. Cheirinho, Exatamente. né? O cheiro. Exatamente, Por favor, pô, que você passa um gosta, perfuminho, né? por favor. Não é gostoso? Você merece sair desse jeito. Exato. Você merece que as pessoas não te olhem de um jeito que você não gostaria. Acho que às vezes é pra você, né? E o que você tá falando é você ser recorrente. Você, todos os dias, você não colocar um talher certo, que às vezes as pessoas acham que é uma besteira. No dia que você for numa reunião com uma pessoa que é a pessoa certa, você vai errar. Porque Exato. você não fez isso todos os dias. Sim. Então você vai fazer da maneira incorreta. Sim, porque Então, você o que precisa falando da estar preparado recorrência. pela oportunidade. Acho que é Sim. isso que as pessoas, que nem eu nasci num ambiente que todo mundo comia errado e tudo bem. E eu via que aquilo, as pessoas, nós íamos num restaurante, as pessoas ficavam olhando pra gente, eu falava assim, cara, por que eles estão olhando pra gente? E eu ficava reparando, puxa, ele tá pegando o guardanapo e colocando no colo, enquanto meus pais estavam aqui, tipo, fazendo assim. Aí eu ficava tentando aprender dessas formas. Quando eu conheci minha esposa na Europa, ela falou assim, a primeira coisa que eu prestei atenção em você foi a forma que você sentava na mesa. Sim. Você conheceu ela lá? Eu E ela era conhe- brasileira? Fui pra lá Olha. pra conhecer uma brasileira que era amiga da minha prima, né? Vai entender. É o mundo. E a filha dela, É o mundo. quando nós conhecemos, cada um tinha uma filha. E as duas fazem aniversário no mesmo dia, Ah, que legal. 16 de maio. É engraçado. Gente, Era tipo pra ser. Sei. E aí, Que quando eu legal. conheci, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, cara, você consegue sentar numa mesa qualquer e se portar como uma pessoa ok. E você não nasceu num berço bom. Eu nasci num berço que nunca faltou nada na minha vida, mas eu não Sim. nasci tipo num berço que tinha as faquinhas tudo certinho, de fora pra dentro. Eu falei assim, e por que você fez assim? Eu falei assim, porque eu via que meus pais estavam passando vergonha e eu não queria Sim. passar isso. Porque eu entendi que eu queria chegar num lugar onde eles não pensavam, tá tudo bem pra mim. Não, pra mim não tava tudo bem. Pra mim, então, eu agradeço pela educação que eu tive, porque muito eu aprendi na minha vida e muito do humilde que sou foi porque eu aprendi dentro de casa. Sim. Minha mãe sempre tratou as pessoas como
pessoas normais. Ela levava morador de rua às vezes pra dentro de casa e colocava, ele só veio comer só um pouquinho, tá? Eu, Sim. tá bom, tá Sim. tudo bem. E aí eu comecei a cumprimentar. E isso fez com que eu, tipo, gerasse uma pessoa humana, Sim. mas também uma pessoa que quisesse mudar. Eu falei assim, tá bem, a vida ok, tranquilo, não tá faltando nada, mas também não tem um extraordinário. Eu não vejo eles querendo correr atrás de sonhos, de realizações. E eu sempre fui uma criança sonhadora. Só que eu sempre escutava dentro da minha própria casa, ou até das pessoas familiares, que eu não iria dar em nada. Que eu seria uma ovelha negra, que eu não iria dar em nada. Você tem irmãos, Trump? Tenho um irmão, o mais velho. E aí, Renan, minha mãe, amo de paixão a educação que vocês deram pra mim, mas eu vou mais alto. Sim. E eu sempre quis isso. Que nem por isso que eu queria ser jogador de futebol, não pra ganhar muita grana, mas pra ajudar o próximo. Eu sempre pensei em, tipo, cara, eu quero muita grana, mas por que eu quero grana? Pra benefício próprio? Não. Eu sempre pensei em querer ajudar o próximo. Por isso que Deus foi tão bom comigo. Não no futebol, não na moda, mas na fotografia tá sendo. Porque estender a mão pro próximo, acho que é o que mais me traz paz, sabe? Tipo, quando eu Sim. consigo ajudar uma pessoa. Quando eu consigo ajudar uma família. Minha esposa fala assim, você é o rei do Pix. Não pode ver uma pessoa no farol, você... Não, dá seu Pix, eu passo. E aí, às vezes, a balinha é 5, eu ponho 50. Sim. E aí, é isso. Acho que talvez... Por isso que talvez não falte nunca na minha vida, porque eu sempre penso em ajudar sempre as pessoas. Isso é meu. É algo que não acho que nunca vai mudar dentro de mim. E voltando pro assunto que eu vou, senão eu vou ficar dando loop, eu sempre pensei em melhorar. E aí eu fiquei nessas coisas de se portar na mesa, como conversar com as pessoas. Se um dia eu tiver a oportunidade de sentar com o presidente da República, que eu já sentei já, não tanto só no Brasil, mas também na África. Então, por que Deus me levou nesses lugares? Algum propósito tinha aí para eu crescer como pessoa e também ajudar outras pessoas a também Sim. entender que, tipo, o dinheiro, ele é uma matéria que ele resolve problemas, mas ele não é tudo. Sim. E se você tem esse dinheiro e você usa só pelo seu benefício próprio, talvez você tá se matando. Você talvez nem tenha uma liberdade financeira. Sim. Você não sabe nem quem você é, não, acho automaticamente. É que nem quando você vai se voltando pro assunto da pessoa mal vestida na padaria. Acho que quando as pessoas se vestem de qualquer forma, mostra quem ela é no momento, de como ela está. Quando você entra dentro do carro da pessoa, se tá bagunçado, é que nem nós estávamos conversando antes de gravar. Sim. Você vê que a vida pessoal da pessoa tá uma bagunça. Então, começa dentro de você, começa nos simples atos. Arrumar a sua cama quando acordar, te faz um dia excelente. Quando você não arruma, a sua vida já começa já numa bagunça. A primeira tarefa você não fez, né? Exato. Sim, exatamente. Se você não faz a primeira tarefa, você não vai fazer as outras. Sim. Então, se você não tem excelência nem dentro da sua própria casa, você não vai ser um bom profissional. Então, esse é o principal de todos. Você primeiro tem que cuidar da sua casa e de você, para que depois você cuide dos outros. Porque se você não passa uma autoridade de quem você é, se você não sabe nem quem você é, como você vai ajudar uma outra pessoa a se sentir bem? Perfeito. Na fotografia é a mesma coisa, que nem com a imagem. Porque se eu não me preocupo comigo, eu até peço desculpa que o cabelo tá grande, mas é que a minha barbeira tem a agenda muito cheia. Eu falando de imagem, o cabelo desse tamanho, né? Eu falo, não, mas... E... se você não se sente bem, você não vai conseguir fazer com que outra pessoa se sinta bem. Sim. E é isso. E tem um ponto que é muito importante que vocês estão falando, que quando eu tenho um escritório lá em casa, que sempre que ele tá bagunçado, eu percebo, minha cabeça tá bagunçada. O dia que eu percebo que tá bagunçada é porque minha agenda tá bagunçada. Eu não ajustei minha agenda. A minha agenda tá bagunçada. E é automático, né? E é automático, porque eu percebo que as coisas estão fora do lugar, eu tô confuso, eu não entendi o que eu preciso fazer primeiro ou em segundo. É o dia que eu tô mais bagunçado, quando o meu escritório não tá no lugar. bagunçado. Quando você deixa uma poeirinha ali esquecida, é porque você não tá se preocupando. Isso é muito importante. Sim. Eu sou uma pessoa organizada. Organizada. Eu viajo muito. E assim, entenda, pra mim, aonde eu estiver, é muito importante que as coisas do meu marido estejam muito organizadas também.
Então, eu tenho, por exemplo, vários mecanismos para que isso aconteça. Eu tô casada há 21 anos, completei agora em agosto. E é interessante como tudo é um hábito. Sim. Porque meu marido, assim, tudo dele é muito organizado. E aí, quando alguém fala assim, numa conversa, fala, eu não a chamei e tal. Sabe alguma coisa assim de homem? Sim. Meu marido, ele fala pra mim, eu fico quieto, porque isso nunca aconteceu. Porque ele sempre sabe Isso onde tá. em toda a jornada da nossa vida. Mesmo Sim. quando antes eu não podia ter uma personal organizer. Aham. Hoje eu tenho a minha personal organizer, ela organiza por estação. Porque, Olha. pra pôr a roupa de frio pra frente do closet, Sim. aí roupa, pra ser Pra toda ficar essa mais forma. fácil de acesso. Pra você ter visualização. E eu li um estudo bem interessante que mostra que as pessoas organizadas, elas têm 5 anos a mais de vida do que uma pessoa desorganizada. Olha. Mediamente. Eu li esse estudo de Cambridge, eu falei, nossa. Aí mandaram, né, pra mim, e falaram, Sofia, olha isso aqui você. Tô muito Então feliz, isso que viu? você tá falando é importantíssimo. Vou durar mais 5 anos. Meu pai também vai durar mais 5 anos. Tô muito feliz com essa notícia. Que interessante, mas Trumpas, dentro desses ensaios que você fez, teve algum muito desafiador que você viu que a pessoa ela chegou introspectiva e depois dela se olhar, porque isso aconteceu comigo, de eu olhar uma fotografia e falar, nossa, eu posso. Sabe Sim. aquela sensação? Eu já era CEO de companhia quando eu tirei a foto. Só que eu ficava, eu vou ser a sofiaaparecida.com em foto? Né, eu sei Sim. isso daqui, eu não preciso ficar mostrando para os outros que eu sei. Você sentiu? Alguém teve um relato para você de falar assim, olha, isso teve um reflexo na minha vida positivo? Tive. Como que é? Já tive bastante. Inclusive, eu tenho até uma aba no Instagram de depoimentos de pessoas que fazem um ensaio comigo. E acho que eu tive um ensaio que fez a minha chave virar, que eu falasse assim, eu preciso já demonstrar já imediatamente como que vai ficar o ensaio para que a pessoa se sinta segura ainda mais. Então, quando ela faz primeiras fotos, ela normalmente a pessoa chega um pouco nervosa. E aí eu vou quebrando com conversa e tal. E nesse instante que eu tô conversando em poucos tempos, eu já tô preparando já o olhar e vendo qual que é o melhor ângulo dela. Então, Ai, meu Deus. e aí... Qual que será nosso melhor Nossa, ângulo, Gabriel? eu tô aqui, Nossa, tô sendo eu vou ficar de avaliada. ladinho aqui, Meu ó. Deus do céu, eu fiquei nervosa. E aí, quando eu vejo esse detalhe, eu já começo a Qual que é o meu valorizar melhor ângulo? pelo seu lado esquerdo. É? É. Não, sabe por quê? Porque sempre fala, eu não tenho. Normalmente sempre ao lado esquerdo. Talvez é porque a mãe vive do lado direito, aí se a cabeça fica amassada do lado direito. Tinha que fazer uma piada, tá muito sério, gente, desculpa. Não, eu já tô aqui só pra eu saber. Mas que eu vou ser especialista. assim, Exato. o olhar de como Sim. fotógrafo, o seu lado esquerdo funciona um pouco melhor. Não, então agora, agora Só na seguidores, quando me encontrar no Mas lado pode, esquerdo. Na esquerda. e pode verificar, quando você vai gravar, você vai sempre Vou olhar. puxar com sua mão esquerda. Sim. Você faz isso? Faço. É. Não tinha reparado. Você faz com a mão esquerda, Que provavelmente. eu sou tão, tipo, feito melhor do que eu não feito e vamos. É que fica mais bonito do lado esquerdo. Obrigado, Tru. É isso aí. O meu é meio cansado desse lado aqui. Aí eu tentei ajudar meus pais com cirurgia plástica, o nariz, botando pro cabelo. Nossa, E qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. sobre os depoimentos das pessoas quando elas se viram, né? Se sim. isso refletiu em parte financeira. Acho que o diferencial do estúdio Trumpas que eu tenho lá é que eu faço as primeiras fotos enquanto a pessoa está trocando para o segundo look. São 5 trocas, né? 5 trocas no ensaio básico. E aí tem a diária que vai até 20 trocas de roupa, mas nunca a pessoa consegue 20 trocas. Mas enquanto ela tá fazendo essa troca, eu já pego 2 ou 3 fotos que eu achei ali bonita, que eu mesmo faço a seleção, e aí eu já edito na hora e já entrego e já mostro para ela como que vai ficar o resultado. Nessa que eu faço isso, a pessoa automaticamente já fala assim, opa, Já dá uma segurança. ela fala assim, nossa, é eu? É não sei o quê. E aí quando faz esse aí o sorriso vem, a pessoa já se solta. E aí ela já vê que ele fala assim, cara, ele se preocupou em mostrar pra mim como que vai ficar as fotos. Ele se preocupou comigo de o que eu tô achando das fotos. Então, acho que isso muitos fotógrafos não fazem. E acho que é isso, voltando o que eu daria como uma dica, é tentar surpreender o seu cliente. Meus fotos eu entrego até 40. Eu não preciso me limitar a 40. Se tiver 50 boas, eu vou entregar 50. É um a mais. Sim. Então eu tô dando a mais para o meu cliente. Lá no meu estúdio eu tenho bastidores. Então, além das fotos, ela tem bastidores. Então, é algo
coisas Sim. pequenas que faz a diferença, que faz com que você cresça. E automaticamente as pessoas... Eu já cheguei de um depoimento de uma pessoa que ela era obesa. E ela fez bariátrica, emagreceu muito. E pra mim, quando eu conheci, ela tava magra. E ok. Só que eu falei assim, posso fazer uma foto sua? Ele falou, não quero. Era o marido da moça que ia fotografar. E aí eu fui, fiz a foto dele e mostrei pra ele. Ele virou pro lado, porque é aqueles brutos, churuco, não queria chorar e começou a chorar. Sensacional. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ele falou assim, faz mais de 20 anos que eu não me vi assim. Olha. E aí eu falei assim, acho que eu acertei o meu propósito de vida. E aí, pra mim, aquilo valeu muito mais do que qualquer outra coisa. E aí foi e falou assim, você conseguiu me mostrar o que eu não conseguia me enxergar. Esse é eu. Só que eu não me via. Olha. Aí eu falei assim, caramba. E aí eu comecei a chorar também. Eu falei assim, então vamos chorar junto. Então, eu sou uma manteiga derretida. Eu não posso ver uma pessoa chorando e eu não tenho vergonha de chorar, não tenho nem aí. Porque meus avós eram nordestinos. Meu pai era lituano. Tipo, não existia choro, não existia conversa. Sim. E pra mim... Eu falo assim, não tem que ser igual a eles. Eu preciso ser diferente. E aí chorar, eu choro na frente dos meus filhos. Quando eu tô triste, eles sabem que eu tô triste. Quando eu tô sem trabalho, eles sabem que eu tô sem trabalho. Quando eu tô bem, eles sabem que eu tô bem. Então, eu não tenho máscara. Eu sou aquilo que literalmente as pessoas vão ver e vão conhecer. O dia que eu tô triste, você vai ver claramente na minha cara que eu tô mal. E quando você me perguntar, tá tudo bem? Eu falo, não tá tudo bem. Sim. Eu não consigo mentir. Acho que é isso que é o Trumpas, o diferencial, acho que no mercado. Que legal. Sabe o que eu tenho notado? Que as pessoas que vencem normalmente têm uma relação com o esporte muito forte, né? E eu acho que o esporte traz uma disciplina Sim. muito forte, né? Então as pessoas que vieram aqui falaram muito de corrida, Sim. você traz o futebol muito forte. O que o esporte te trouxe que fez você vencer? Acho que a disciplina é o primordial. Tipo, quando você é disciplinado naquilo que você acredita, você consegue conquistar tudo. Então, todo trabalho é uma disciplina. Se você tem rotina, se você é disciplinado, se você faz um bom serviço, se você dá o seu melhor, acho que o esporte me ensinou isso. Então, se eu chegar, como todos os jogadores chegar, no horário de treino às 8 e termina às 10, eu vou ser um mediano. Agora, se eu chegar às 7h30 e sair às 10h30, eu vou ser um diferencial. Porque eu tô treinando mais, eu tô focando mais e eu tô buscando na minha carreira ser melhor do que os outros. E é isso. Quando você tem disciplina e você quer ser alguém na sua profissão, você precisa totalmente ser diferente dos outros. Sim. Ou você vai ser sempre um mediano. E você sempre vai ter um pensamento que nem pessoas que têm o CLTzinho, trabalha para os outros. Eu entro às 8 e saio às 5. Dá 5 horas, tchau. Pum. Vai crescer? E como? Não tem como. Se você não terminei meu trabalho. Tem um compromisso? Desculpa. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu falei, eu vou, mas eu preciso chegar só um pouquinho depois, porque eu dei a minha palavra que eu estaria aqui. Sim. Então, quando eu dou a minha palavra, pode doer em alguém, mas eu vou cumprir com aquilo que eu vim proposto a fazer. Mas e depois eu compenso de outra forma, dando abraço, dando carinho, dando beijo, e é isso. Acho que quando você tem a disciplina, você faz a diferença no seu mercado, no seu meio, no seu nicho. Sim. E tratar as pessoas como pessoas. Artistas não gostam de ser tratados como artistas. Sim, é verdade. Trate o artista como uma pessoa comum. Ele é uma pessoa, né? E às vezes as Exato. pessoas falam, ai, É fulano. um fato. Sim, Cara, calma, é uma pessoa. é verdade. Eu lido no mercado de luxo com algumas pessoas só que eu falo assim, gente, antes de chegar ali, às vezes essa pessoa teve uma vida tão difícil, ela sente isso, Sim. é muito genuíno. Exato. Seja uma pessoa É que nem genuína, a isso pessoa, é claro em manda você. manda um beijo pra minha avó. Ele não sabe quem é sua avó. Exatamente. Pede pra ele mandar um beijo pra sua avó. Seja de ordem natural, cumprimente, fala, oi, tudo bom, prazer. Ele vai gostar de você falar com ele. Exato. Então,
Isso e gostar dele como, né? sim, as pessoas Isso é querem. genuíno. Porque é normal o artista ser reconhecido e ser bafafá. Isso ele tá acostumado. Quando você quebra isso e você olha pra pessoa, ele vai falar assim, opa, calma aí, ele não tá me tratando como os outros. Ele tá me tratando como eu sou tratado dentro da minha casa. E é isso, acho que sempre foi o meu diferencial. Tratar artista como pessoas comuns. E já falando em artista, teve algum ensaio? Eu sei que todo ensaio é As único. fofocas, meu Deus Sim. do céu, Corta. Eu sei que todo ensaio é único e como toda negociação nossa é única, mas teve algo ou que você estava passando na sua vida muito importante, que entrou aquele trabalho, ou que foi um desfecho para sua carreira, falou assim, olha, porque eu tenho pessoas que me indicaram pessoas importantes sim. depois dela, porque tem um poder de influência e Sim. decisão. Teve algum artista desse que você fala, poxa, isso foi um diferencial na minha vida? Acho que eu sempre vou ser grato a Luísa Sonza, porque foi quem abriu as portas pra mim, assim, Sim. tipo, eu comecei a trabalhar com ela, eu fazia moda no Brás, ali, Bom Retiro, e apareceu uma oportunidade de fazer umas fotos primeiro com o Ferrugem, Uhum. e aí depois o empresário foi para a Luísa Sonza, e aí ela fez um álbum que explodiu, e a capa foi minha que eu fiz no camarim em 2 segundos. Que normalmente quando você trabalha com arte, você não tem tempo. Então é coisas de mesmo? 1 minuto, assim, você Caramba. precisa fazer a foto. E aí eu aprendi a ser rápido, a ser atento, ver o melhor ângulo e a melhor luz em instantes e preciso resolver. Então eu sou um solucionador de problemas. Uhum. Então eu aprendi a fazer isso. Então para mim, por isso que o meu ensaio é rápido e a minha direção é rápida. E a Luísa sempre foi essa porta para mim. Eu entrei, fiz a foto para ela, ela abriu, bem no começo da carreira Uhum. na pandemia. E aí, tipo, apareceu em todos os portais a capa, meu nome lá, e todo mundo queria saber quem eu era. Aí entrou o Big Brother, aí eu comecei a fotografar o Big Brother. Aí a Globo começou a entrar em contato com o G-Show, aí começou matéria. E aí todo mundo, quando você começa a fotografar esse nicho, né? Uhum. Quem é o fotógrafo, todo mundo quer fazer foto, porque tá Uhum. entregando bom material, tá entregando uma boa conduta. E é isso, acho que foi ela A que... oportunidade que você falou no começo, né? Sim, Do exato, momento. Você exato. teve 2 Eu tinha minutos 2 para min- fazer uma Exatamente diferença. 2 minutos. Estava fazendo uma gravação de um videoclipe e falou assim, eu preciso fazer uma foto, só que eu só tenho 2 minutos. Aí eu preciso fazer, eu preciso olhar para o cenário, eu preciso achar um lugar onde eu posso fazer a foto e eu preciso ter uma luz. E foi o que eu fiz. Eu tinha um bastão de LED, tinha uma iluminação verde como tá essa daqui no fundo. E aí eu mirei e falei, faz isso, faz aquilo, não sei o que eu fiz na hora, baixou uma criatividade Sim. e eu cliquei a foto e virou a capa e estourou. Um ponto de comportamento importante Sim. para os 3%. Ele não viu o problema. Não, Sim. Porque às vezes a pessoa não vai falar, imagina Ah, você eu não profissional. consigo. Não tenho, eu preciso de mais tempo. da Não, luz, não, eu preciso, você quer uma foto de capa, precisa não. resolver dentro do que Exato. precisava entregar Sim. com excelência. Exato. Essa atitude é uma Foi. atitude de 3%. É isso. E o mundo mudou muito, mas tem uma coisa que não mudou, né? Cliente feliz fala de você para qualquer outra pessoa. E o Exato. boca a boca vai ser sempre o melhor marketing. Sim. Exato. Então, cliente feliz indicação. falou de você para outra pessoa, vai indicar Sim. para outra, para outra, para outra. E é Exato. isso. Esse marketing nunca Sim. vai falhar. Vai E ser de- sempre o melhor Exato, marketing. e lá dentro do próprio estúdio eu tenho marcas que estão lá agregadas comigo que eu vendo automático, boca a boca ali, sem precisar divulgar na internet. Exato. Sim. E vende muito mais do que se eu divulgar na internet. Porque a Sim. pessoa tá provando, tá sentindo, tá vendo ali, já fala assim, nossa, que poltrona bonita, deixa eu sentar. É Sim. confortável. Ô, onde que é? Qual a marca? Você já colocou a marca, já vendeu. Sim. E é simples. E aí eu tô fazendo também uma outra estrutura que é dentro do estúdio, que é divulgar e marca ali dentro como fazer um brand. Sim. E tá sendo bem legal. Que legal. Que legal. Que legal. E Trumpas, dentro disso, você como pai, você como marido, você fala muito da sua fé, né? Sim. Isso sempre acompanhou você da infância ou teve algum momento em que você entendeu essa espiritualidade? Eu nasci, cresci num berço católico, né? E meio que espírita. Só que eu nunca tive. Eu tinha essa dificuldade de identidade por conta do que as pessoas falavam dentro da minha família, que eu não iria ser nada. E aí eu sempre tive uma dúvida, mas eu sempre tive uma fé que era em Deus. Sabia que existia um Deus. Só que eu não sabia como buscá-lo. Então eu ia pra missa, ia fazer as coisas, um padre falava e eu, ia pra casa, só que eu continuava vazio. Eu não tinha um entendimento, ler a palavra de ter a revelação e ser mais profundo.
Então, foi uma época que, quando eu conheci minha esposa, ela não acreditava em Deus. Ela era budista, porque ela teve uma história também bem difícil. Ela foi abusada pelo padrasto. Então, ela não acreditava. Então, ela não conhecia o pai. Então, foi 36 anos quando ela se converteu. Ela não tinha um... Ela falou assim, se Deus existe, por que que eu passei por isso? E aí foi um dia, num culto, nós estávamos dentro da igreja, e um pastor falou pra gente, falou assim, você, e apontou pra gente, falou assim, você duvida que Deus existe, faça a prova dele, o que é impossível pra você? E ela foi e falou assim, internamente, né, só que eu escutei ali ela falando, ela falou assim, se o Senhor é Deus mesmo, me mostra onde tá meu pai, biológico. E uma semana depois o telefone tocou e falou assim, ó, seu pai quer falar com você. 36 anos, ela não sabia nem como era o rosto dele. Nossa. O pai dela, quando ela ligou, a primeira coisa que ele falou assim, eu esperei a minha vida toda para escutar esse momento. Porque ela escutava da mãe que o pai era isso e era aquilo. E não era nada daquilo. E aí quando ela conheceu o pai dela falou assim, hoje eu posso morrer porque eu te conheci. E ele sempre falava, em todo o retorno das pessoas que estavam do lado, se uma mulher vir aqui, falar que é minha filha, pode deixar ela vir. Pode deixar ela entrar, que eu tenho uma filha, só que eu nunca tive contato. Porque eu sempre fui proibido de entrar em contato e eu nunca entrei por conta dessa proibição. E eu respeitei. Mas eu sabia que um dia isso ia acontecer. E chegou o dia. Ele não era um cara bem sucedido e tudo, mas era uma pessoa que ela encontrou dentro dela o vazio que ela tinha. E ela... Era importante pra ela. Era importante. E aí ele foi e falou. E aí durou 2 anos e faleceu. Então ela conheceu o pai, ele era músico, ela gosta de música. Ela toca violoncelo e tal, e ele era cantor. Nossa, ela toca violoncelo. Legal. E aí, foi uma parada muito louca, porque aí nós dois nos conectando, nós tivemos essa intimidade juntos, nós nos batizamos juntos, nós buscamos juntos, nós entendemos que a nossa oração todos os dias dentro da nossa casa funciona muito. Então, as nossas filhas estão crescendo com esse hábito, né? De ter princípios, de ter qualidade entre pais e filhos, delas verem que a gente se ama, da gente se abraçar na frente, de beijar na frente. Então, isso é o respeito. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu entendo que eu sou pequeno, ele é grande e é muito maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por Deus, porque tudo que eu falei, tudo que eu tenho foi através dele. Então... Que legal. Eu faço questão sempre quando... Foi a primeira coisa que você mencionou aqui no podcast. E eu fiz a minha tese de doutorado e eu fiz 2 anos. Saiu? Saiu. Eu trabalho com imagem, eu já aviso. Muito obrigado, porque senão fica o episódio inteiro. Com uma pontinha. Com uma ponta. E eu fiz 2 anos de teologia para defender minha tese de doutorado. Olha. E o quanto é importante. Eu e meu marido, nós somos cristãos. E isso como base de fé, é muito importante. Então, que legal ouvir isso de você. Bom, aí tá vendo como as coisas acontecem assim? Sim, dá pra ver que vocês são pessoas do bem, né? Acho que eu tenho essa percepção, né? Igual lá na antiguidade, era o peixinho que eles desenhavam, que era cristão, para se identificar. Hoje a gente identifica de uma forma muito genuína. Você já olha os preceitos, você pode não falar nada, você sabe. Exato. Né? Acho que quando você carrega, né, o Espírito Santo, as pessoas conseguem enxergar algo diferente. Teve em determinado momento da sua vida que falaram que você não ia ser nada. Sim. E isso foi um combustível para você. Para mim, sim. Não houve uma maldade em falar isso para você. Sim. Em determinado momento. Falaram ali porque a sociedade prega isso. Sim. Por que falaram isso para você? É porque você não era um bom aluno, talvez? É porque você não fez uma boa faculdade? Por que chegou essa mensagem em você? Primeiro porque eu era uma criança bem extrovertida, era uma criança. Saúde. E talvez pelas formas que eu me importava dentro da casa, eu fazia umas coisas assim que como uma criança com saúde faz e fazia com que as pessoas pensassem. Mas o engraçado é que o mais importante, quando eu me converti, Deus fez o que eu pedisse perdão para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que me machucaram. E essa pessoa, eu cheguei um dia e falei assim, eu queria te pedir perdão porque eu carreguei a minha vida toda um ódio de você. E perdão por isso, porque talvez você nem saiba disso, mas eu preciso me libertar disso. Porque eu não posso carregar a minha vida. E eu não vou chegar em nenhum lugar se eu ficar continuando carregando isso. Então, eu aprendi a perdoar as pessoas que me machucaram. E pedir perdão para aquelas que eu feri também.
E isso fez total sentido na minha vida e comecei a mudar. Foi a partir desse momento que eu entendi que eu precisava resolver as coisas que eu fiz de errado e que as pessoas fizeram comigo para que depois eu conseguisse a minha vida. Porque se eu tenho um pé preso em algum lugar, você não vai conseguir. Sim. Sim. Se você ficar preso no seu passado, você não vai conseguir se libertar. Então, vivo hoje e o presente. O passado já passou e você não vai conseguir mudar ele nunca. Essa ferida te movimentou em algum momento da sua vida? Movimentou e muito, fez com que eu quisesse crescer, né? Porque uma palavra forte, você não vai se dar bem na vida, você nunca vai ser nada na vida, ou você tem duas escolhas, ou você não vai ser nada na vida, Ou eu vou ser. ou você. E eu vou ser. Você canalizar a energia para o lugar correto, a Exato. sua decisão sobre Exato, aquilo, é a né? minha Você decisão. não teve uma... É a questão que eu falo sempre em ser vitimista e ser vítima. Você pode Sim. ter sido vítima em ter ouvido Exato. isso, mas o que você faz com aquilo que você ouviu é 100% Sim. sua E responsabilidade. é engraçado que as pessoas que fizeram tudo aquilo que eu não seria, hoje tem uma vida totalmente presa. Sim. Então, elas não são livres. Mesmo você pedindo desculpa, elas não conseguem se libertar daquilo. Que a mágoa, eu falo que a mágoa, Nossa, ela é um copo de negócio... veneno que Sim. você toma esperando que o outro morra. É bem isso. Porque verdade só faz mal pra isso. você. Só pra você. Então, geralmente, a pessoa chega e fala assim pra mim, então, falo, não, eu não tô nem com tempo de eu não Não. gostar de você. Porque eu prezo a minha Sim, saúde mental, a minha exato. saúde. Ah, Sinceramente. mas você tá chateado comigo? Não. Eu também falo, você Não, a fica pessoa tranquilo. pisou na bola comigo, pegou um cliente meu, deixou... O cara chegou pra mim e falou assim, desculpa, pronto, já acabou pra mim. Sim. E pronto. Ou eu mesmo vou lá e falo assim, ô, tá pisando Não na bola gostei, comigo, irmão. Eu falo assim, ó, você não era brother? Tá, tipo, tá pegando meus clientes, pô, te indiquei. Eu falei, pô, aí, desculpa, não sei o que. Pronto, já era, resolveu. Né? E hoje eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer. E hoje, o que te move? Me move a fé. A minha família. Acho que o que me move é isso. É Deus, primeiro plano, depois a minha esposa e depois minhas filhas. Sim. Acho que nessa sequência. Deus, minha esposa e minhas filhas. Acho que é o que me move. É o que me dá sustento. A minha esposa foi a pessoa primeira que falou assim, você vai conseguir. Eu acredito em você. Ela olhou pra mim, uma pessoa que morava num quartinho, pegou na planta E valorizou, né? Aí, e ó. valorizou o mercado. Eu pensei que eu ia dar o golpe, mas é o contrário, eu me lasquei. Exato. Trumpas, na pandemia, como que você conseguiu se reinventar? Esse foi, acho que uma virada de chave também muito legal, porque eu sou movido à criatividade, né? Por isso o tamanho da cabeça, né? Fantástico mundo de bola. E na pandemia eu tinha muitos contatos de artistas, de pessoas de grandes nomes, porque eu já tinha fotografado ou até mesmo modelado. Uhum. E aí eu falei assim, eu não posso sair de casa, mas eu tenho um iPhone que faz uma videochamada. Uhum. Eu preciso fazer umas fotos deles. E eles precisam de material. Eu falei, então vou fazer umas fotos FaceTime. Você na sua casa, eu na minha, vamos fazer um ensaio? Vamos. Falei, tá, põe aí o celular no tripé ou pede pra alguém segurar. Ah, faz isso e aquilo. Então eu tinha duas direções. Uma pra pessoa que tava segurando e outra pra pessoa que ia ser fotografada. Porque no FaceTime você tem uma opção de você dar print da tela. Sim. Então eu tava gravando e tava conversando. E automaticamente eu falava assim, ó, faz isso, faz aquilo. E aí eu falava, a qualidade fica alta? não ficava, mas Mas pelo ficava- que existe, pelo que nós estávamos vivendo, aquilo era muito tudo. alto. Tinha, né? E era o que tinha. E aí eu criei um Olha. preset, que aí eu criei a identidade das minhas fotos. E aí foi onde que eu tive uma ideia de fazer a foto da pessoa, tipo, atrás de um vidro. E esse vidro no celular refletia a parte de fora. Era como se ela estivesse querendo ir para fora e não podia. Então era uma foto apoiada no vidro e aí refletia. Então o rosto dela no meio dos prédios ou no meio das casas ficava no vidro. Olha. E aí fez com que essas fotos começassem a bombar em todos os lugares, porque as pessoas precisavam aparecer. Sim. E as empresas queriam divulgar. Aí eu falei assim, tem um material de fulano, quer? Eu falei, quero. Ah, vamos fazer matéria? Vamos. Ah, então eu troco por nome na matéria. E aí eu Que comecei legal. a fazer, tipo, gratuito aí. As pessoas que seguiam esses artistas também queriam fazer ensaio. Aí eu comecei aí- a cobrar. Sim. E agora, pô, preciso ganhar dinheiro na pandemia. Como? Sim. Sou fotógrafo, preciso tirar foto das pessoas. Como? Aí Sim. foi pro celular. E aí Caramba. o FaceTime. Aí chamava Eu Me Cuido Por Você, o projeto. Que legal. E aí o projeto é eu com a mão assim, com a máscara,
todo de preto. Uhum. E aí eu me cuido por você, e aí foi onde que pegou. E aí legal. foi onde que eu tive bastante visibilidade também. Sim. Ser criativo Sim, nas dificuldades. Sempre tem algo a ser feito, né? Sim. Eu também tive muitas movimentações na pandemia e eu tive a maior performance em vendas na cidade de São Paulo. Também com insights de ideia. Eu sempre vejo que quando você tá com uma intencionalidade positiva, as coisas acontecem Flui. quando você tá em movimento. Exato. Tem que estar em movimento. Sim. Porque se você para, o mundo vai parar. Você vai continuar. Exatamente. Você precisa Bom, se movimentar. Olha, É isso. Trumps, eu sinto em dizer que o nosso próximo podcast com o Gabriel vai precisar ser no seu estúdio, que Por fica favor. aqui em São Paulo, É, aonde? vocês também, né? Na Leopoldina. Por Sim. favor, já Não, espero já pra vocês. gente fazer nosso ensaio lá. Não, e a Obrigado, capa tô do podcast, precisando. né? Por favor, né? Tem a- Nossa, Olha, eu é, já Que dando a convite, ideia. hein? É, é Convite claro. sensacional, hein? A ideia já com a chamadinha. Eu tal, também. pá, acho. aquela coisa bem bonita. Aquela Ah, É. você faz também? Fazendo. Não, Ah, mas aí eu vou roubar o trabalho do rapaz ali, não. Não, mas A olha chamadinha só. deixa lá. O Anthony Lembra de eu libera, falar? o Anthony O libera. não, o mas a Anthony faz, eu imagem faço só a pessoal, a imagem e a identidade do podcast é um Sim. branding, Sim. né? Um pacote aqui. Já Exato. gostei da ideia. Sim. Alfred, nosso patrocinador. Muito lá. obrigado. Vamos falar Alfred. que já baixou o Alfred? Ainda não. Preciso Não, baixar. 7 dias gratuito, né, Gabriel? Sim, Não, eu preciso confessar Sim. que o Alfred, eu queria saber quem era o Alfred. Eu Olha. até perguntei, falei assim, quem é o Alfred? Alfred. Não, É quem tá sendo importantíssimo, esse entrevistado? podcast Não, é para o Alfred Alfred, não, é o nosso patrocinador. Eu falei, ah, o Alfred. Alfred é uma inteligência artificial, Tá é um vendo? planejador financeiro 24 horas por dia no WhatsApp. Você pode usar 7 dias grátis. Então depois eu vou te ajudar a usar. Não, já depois mas não, ó, eu gosto só imediatamente. é Não, eu agora. também, já Resolve para a assim, nossa eu vou audiência, baixar. também você Agora. pega seu celular aí. Por favor, Você já deixa tem um Passo a link passo, aqui, Gabriel. ó. O link tá aqui na bio. Você vai colocar no seu celular, no Vou seu fazer WhatsApp, também. e Vamos você vai ter um baixar. planejador financeiro 24 horas por dia e você pode testar ele 7 dias grátis. Então tá aqui, ó. Já Melhor. começa a usar agora. Melhor Ó, propaganda Trumpa, que você já tá essa, usando, eu já viu? tô já até baixando aqui, ó. Boa. Ajuda aí pra eu baixar. Não, ele vai pra te ajudar mostrar pras demais. pessoas. Todas E é as suas verdade, viu? contas. Ó, vou colocar aqui, ó. Já vou colocar no seu Você fala. Instagram. E já Coloca resolve. aqui no seu Instagram, E já tem, já. que a gente vai colocar o Alfred aqui e você também já começa a usar. E o Alfred não é uma pessoa, tá? Não, é uma inteligência artificial, viu? Exatamente. Ó, ele vai te ajudar. Você vai no restaurante, você vai Achei. colocar lá, ele na Ó. hora vai colocar. Viu? Ó, já coloquem Já aqui. vou- eu também Exatamente. Já vendo tô aqui. seguindo, viu? Ó, quando você for pra Segue Disney, de volta. seus gastos, planejar pra ir pra Disney de novo, você pode usar o Alfred, que ele vai te ajudar. Aí, tá vendo? Um planejador Gostei da financeiro assim fácil, porque a Perfeito. questão é que tem pessoas que não dá pra ter um negócio muito. Não, A pô, finança ela tem que imagina. ser prática É. pra você conseguir Sim. entender Ficar e colocando em rentabilizar. planilha de novo? Não, Ficar não dá, colocando em né? planilha, Se tem uma hora. se tem Mas uma você tá empresa que já andando. faz isso pra você. Esses dias a Beth estava indo, posto de gasolina X, ela tava falando, já Exatamente. coloca já lá, entendeu? No áudio. Isso é ótimo. Ótimo. A Beth tá perfeito. craque já nisso daí. Aí. Ela te Perfeito. ajuda depois. Alfred. Gabriel, estamos nos últimos minutos. Eu quero ficar mais tempo, porque eu Sim. gosto de falar mas gosto mesmo. Eu pensei que eu nem tinha vocabulário pra falar. Exato. Ah, Trumpas, deixa sua mensagem Um final. artista. Fala pras pessoas como que ela entra pro grupo de 2%, como a gente cria o grupo de 3%. O que que você deixa de mensagem? O que pra você é liberdade? Liberdade é quando você conhece quem você é e você tem a sua própria identidade. Acho que essa é acho que é a maior liberdade. Porque quando você conhece quem você é e quando você tem a sua própria identidade, você consegue conquistar qualquer coisa. Perfeito. Busque os seus sonhos, mas também não passe por cima de ninguém. Perfeito. e para quem quer fazer um ensaio como nós estamos aqui interessados, como te acha? Trumpas Underline. Só clicar, só tem eu lá. Tá fácil. Tem um tal de Trumpas lá na Lituânia, mas ele não deixou eu tirar o underline, mas tudo bem. Tá Não. fácil. Não, ele quis cobrar $3 mil. Eu falei, não, eu vou Nossa, ficar com olha o que underline. já viu ele lá, um É, fotógrafo pô, bem exato. sucedido, Ele falou, todo mundo fica me monetizou. marcando aqui. Eu falei assim, tá vendo? Olha, então para você, curta, compartilha, já segue o Trumpas, imagem vende. Vende muito. Exatamente. Muito obrigado, gente. Até o próximo capítulo. Agradeço. Tchau, tchau. Fique com Deus.